Vamos dar início ao segundo vídeo sobre álcool. Vamos falar agora da nomenclatura dos álcoois. A nomenclatura dos álcoois a gente vai seguir o mesmo sentido, a mesma sequência, igualzinho que a gente fazia dos hidrocarbonetos. A única coisa que vai mudar aqui é a terminação, o sufixo, tá? Porque o meu sufixo depende do meu grupo funcional. Então, a única coisa que muda. Nos hidrocarbonetos era a terminação O. Aqui a nossa terminação vai ser ol de álcool, tá? Então, quando é um álcool que é OH ligado num carbono de simples ligação, ou seja, um carbono saturado, nós vamos colocar a terminação OL, que é ol. Então, a gente vai começar seguindo aquela mesma sequência, primeiramente achar a cadeia principal, depois nomear os radicais, depois numerar a cadeia e aí a gente monta o nome. O nome começa pelo nome dos radicais, depois a gente coloca o prefixo, que é o número de carbonos, que segue a mesma história, segue os mesmos nomezinhos. Depois a gente vai para o tipo de ligação e depois o finalzinho, que é ol. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é na hora de numerar a cadeia. Se a gente for numerar a cadeia, a primeira coisa aqui que é a mais importante para mim agora é o OH. Então, na hora de numerar a cadeia, você escolhe a extremidade mais perto do OH. Se por acaso empatar, ou se for uma cadeia, é óbvio que se for uma cadeia que não tenha OH, você vai para o segundo item. Então, empatou no OH, você vai desempatar com ligação dupla ou ligação tripla. Se por acaso não tiver ligação dupla e tripla, ou se empatar na ligação dupla e tripla, você vai para a sua terceira opção. A minha terceira opção são os meus radicais. Então, você vai desempatar pelos seus radicais. Então, você vai começar a numerar, então, a partir da extremidade mais perto dos radicais. Não tendo radical ou empatando no radical, você escolhe a extremidade que você quiser. Então, agora vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente fazer. Tenho aqui 4 cadeias. Nós vamos fazer um pouco delas aqui agora, tá? Vamos começar sempre procurando a cadeia principal. Para encontrar a cadeia principal, uma coisa que eu te aconselho inicialmente. Localiza onde que está o seu OH. O meu OH, nesta minha primeira cadeia, ele está aqui. Por que eu tenho que localizar o OH? Porque na hora de eu encontrar a cadeia principal, o carbono que está ligado neste OH, no caso é esse carboninho aqui, está ligado nesse OH, esse carbono aqui, ó, obrigatoriamente ele tem que estar dentro da cadeia principal. Então, eu tenho que escolher uma cadeia em que passe por este carbono. Então, vamos lá. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então, você escolhe a maior sequência possível de carbonos. No caso, eu só tenho essa opção aqui mesmo, então será ela. Achei a cadeia principal, meu próximo passo agora é numerar a cadeia. Começa a numerar a cadeia a partir da extremidade mais perto do OH. De cara, eu percebo que a posição mais perto do OH é essa daqui da direita. Então, vou começar a numerar dessa extremidade. Então, esse aqui vai ser o carbono de número 1. Esse aqui será o carbono de número 2, esse aqui será o carbono de número 3 e este carbono aqui será o carbono de número 4. Já não tem nenhum radical para me dar nome, então eu vou começar a montar o nome em si. O meu nome começa sempre pelo número de carbonos. Como eu tenho 4 carbonos, você vai na tabelinha até você decorar. Para 4 carbonos eu vou usar but. Depois que eu coloco o número de carbonos, eu vou para o tipo de ligação. Se eu observar aqui, entre os meus carbonos, tenho somente ligações simples. Só ligações simples eu escrevo AN. Depois disso, vou para o grupo funcional. Como eu tenho esse OH é representado pela terminação OL. Só que eu tenho que indicar qual desses 4 carbonos que tem esse OH. Esse OH está no carbono de número 2, então eu vou colocar um tracinho, coloco o número, no caso 2, coloco o tracinho de novo, lembra que entre nome e número a gente coloca tracinho, e depois eu coloco a minha terminação OL, que é a que me indica
álcool. Vamos para o próximo exemplo. Essa daqui. Vou primeiramente localizar o meu OH. Tem o OH aqui. Então, este carbono aqui, esse carbono aqui, ó, que está ligado neste OH, tem que estar na cadeia principal. Então, eu já sei que a minha cadeia principal tem que passar por ele. Olha aqui no restante dos carbonos, tem algum carbono que tem dupla ou tripla ligação. Se tiver dupla ou tripla, a gente também coloca essa dupla ou tripla na cadeia principal. Como não tem, eu vou pegar a maior sequência possível de carbonos, que no caso, a maior sequência que ficou aqui para mim é esta aqui. Peguei a cadeia principal, tudo que sobra aqui para mim agora são radicais. Então, vamos pensar agora no nome dos meus radicais. Eu tenho aqui, ó, este radical e tenho esse radical, que se você observar, eles são iguais. Esses radicais aqui são radicais de um carbono só. Para um carbono eu coloco met e por ser radical eu coloco terminação il. Então, eu tenho aqui radical metil. Esse aqui também é um radical metil, tá? Além desse, tenho mais um. Eu tenho agora este radical aqui. Esse radical, ele tem 2 carbonos. Para 2 carbonos, eu coloco et. E por ser radical, a gente coloca a terminação il. Então, eu tenho radical etil. Ótimo. Já coloquei o nome em todos os meus radicais. Agora, eu vou numerar a minha cadeia. Eu começo a numerar essa cadeia a partir do carbono mais perto desse OH. Se eu começar aqui pela minha esquerda, esse OH vai estar no carbono 1, 2, 3. Se eu começar da direita, meu OH vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, do lado de cá está mais perto. Então, vai ser esse aqui, carbono 1, esse aqui, carbono 2, esse aqui, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6 e carbono de número 7. Agora, vamos organizar o nome. Eu começo a escrever o nome de uma cadeia sempre pelos meus radicais. Eu tenho radicais iguais e tenho radicais diferentes. Os radicais iguais eu vou escrevê-los juntos, radical diferente eu vou escrevê-los separado. Escolho a sequência alfabética. Quem vem primeiro, metil ou etil? Em ordem alfabética, o etil vem primeiro, então vou começar escrevendo o nome dele. Em qual carbono que esse radical etil está? 4. Então, eu vou colocar 4, tracinho, etil. Entre um número e um nome, lembra de colocar tracinho. Escrevi esse radical, vou para o meu próximo radical. Agora, eu tenho o radical metil. Só que eu tenho 2 radicais metil, vou escrever junto. O primeiro radical metil está no carbono 2, então coloco 2. Vou colocar uma vírgula para me colocar outro número. Meu próximo metil está no carbono de número 5, então 5. Coloca tracinho, tá? Então ficou um radical metil no carbono 2 e o outro no carbono 5. Como são 2 radicais, para 2 eu coloco di e depois o radical metil, então dimetil. Beleza. Já escrevi todos os radicais, já escrevi esse, já escrevi esse, já escrevi esse. Agora eu vou para a minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 7 carbonos. Para 7, eu coloco et. Agora, coloquei o número de carbonos, agora eu vou para o tipo de ligação. Olha as ligações aqui, ó, da cadeia principal, tá? Na cadeia principal, eu tenho somente ligações simples. Quando eu tenho somente ligações simples entre os carbonos, eu coloco an. Então, aqui eu tenho an. E agora, para encerrar, a gente coloca grupo funcional. O meu grupo funcional é esse OH aqui. Só que eu tenho que falar em qual carbono que tem esse OH. E qual é o número do carbono que tem ele? 3. Então, coloca um tracinho. Toda vez que você vai colocar número entre o número e a palavra, não esquece de pôr tracinho. Vou colocar 3. Vou colocar tracinho de novo. E vou colocar o OL, que é o que me indica esse OH, certo?
Agora, esse exemplo aqui de baixo. O que difere esse daqui dos de cima? É uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada, ela pode ser representada assim, ou todo composto fechado, se eu quiser, eu posso representá-lo em forma de uma figura geométrica, tá? Então, todos os dois aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar esse daqui, tá? Eu vou olhar essa, vou rabiscar por essa parte aqui, por essa representação dele em forma de figura geométrica. Vou começar localizando o meu OH, que tá aqui. A diferença quando eu tenho uma cadeia fechada é que, em vez de eu numerar a partir da extremidade mais perto do grupo funcional, eu vou começar a numerar deste carbono que tem o grupo funcional. Então, esse carboninho aqui, ó, obrigatoriamente será o carbono de número 1, tá? Mas vamos lá, a cadeia principal, quando eu tenho uma cadeia fechada, a minha cadeia principal, ela será a cadeia fechada, tá? Não precisa nem de contar o carbono. Tem cadeia fechada? Esta cadeia fechada sempre será a sua cadeia principal. O que sobra aqui é radical. Sobrou radical de um carbono só. Para um carbono só, um carbono é met, radical é íon. Então, eu vou ter ali um metil, ok? Vamos voltar aqui à numeração. Esse número aqui, esse carbono aqui que tem OH, esse daqui, ó. Lembra que na cadeia fechada, quando está em forma de figura geométrica, cada quininha aqui, ó, cada vértice da sua figura representa um carbono. Então, este vértice aqui, que tem o OH, esse vai ser o 1, tá ok? Então, eu posso numerar seguindo esta aqui ou esta posição aqui, tanto faz. Vou contar para ver qual que vai ficar mais perto desse metil. Se eu seguir essa sequência aqui, ó, sentido horário, aqui é o carbono 1, 2, 3. Então, o meu metil vai estar no carbono de número 3. Se eu seguir aqui para trás, no anti-horário, 1, 2, 3, deu na mesma. Então, você escolhe a posição que você quiser. Observa que não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, então você pode escolher. Então, vamos começar a escrever o nome, começando sempre pelo radical. O radical está no carbono de número 3, então no carbono 3 eu vou ter o radical que a gente chama de metil. Agora eu vou para a minha cadeia principal. O que acontece na minha cadeia principal aqui? Essa minha cadeia principal é uma cadeia fechada. Então, a cadeia fechada, eu tenho que começar ela pelo nome ciclo, tá? Então, eu começo com essa palavrinha ciclo para indicar justamente que é uma cadeia fechada. Depois, eu vou para a quantidade de carbonos. Eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos, eu vou colocar but. Então, sai emendando aqui. Depois, eu vou para o tipo de ligação. Então, eu vou olhar aqui na minha cadeia principal. Aqui é ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples. Como eu tenho somente ligações simples, eu vou colocar AN. E agora, para encerrar, nós vamos indicar o grupo funcional. Como é uma hidroxila, é OL, coloco o tracinho. O carbono que tem esse OH é o carbono de número 1. Então, 1 e depois OL. Lembrando que o 1 você não tem obrigatoriedade de escrever, tá? Mas eu aconselho escrever para você não esquecer quando for outro número. Então, esse composto é o 3-metilciclo-butano-1-ol. Último exemplo dessa aula, vamos para essa cadeia aqui. A minha cadeia principal é a cadeia que tiver a maior quantidade possível de carbonos. No caso, é essa daqui. Observando que essa daqui, diferente das outras três, eu tenho 2 OH, tá? E observa que os dois carbonos que estão com OH estão na cadeia principal. E uma outra coisa que eu falei na primeira aula de álcool é que, apesar de eu ter 2 OH, eles estão em carbonos diferentes. Lembra que um mesmo carbono não pode ter 2 OH. Não sobrou nenhum radical, então eu vou para a numeração da minha cadeia. Então, vou numerar os carbonos contando a partir da extremidade mais perto da ligação do OH. De cara tá aqui, tá? Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Para 4 carbonos, a gente coloca but. Agora, eu vou para tipo de ligação. Todas as minhas ligações aqui são simples, então eu escrevo AN.
Agora eu vou representar esses grupos funcionais. O meu grupo funcional OH tem terminação OL. Então, vou pôr tracinho para me indicar qual é o carbono que tem OH. Como são dois OH, eu vou colocar dois números. Meu primeiro OH está no carbono 1, então vou colocar 1. Coloco uma vírgula para colocar o segundo número. O segundo OH está no carbono 3, então 1, 3. Como é OH, a gente coloca OL. Agora, como eu tenho dois, tudo que é duas coisas igual, eu coloco di. Então, di mais o OL. Então, diol. Deixa eu emendar ele aqui. Então, butano 1,3-diol.